Bom dia, pessoal. Vamos começar a correção da última atividade, né, de simetria que eu postei lá no nosso grupo. Primeira questão, é uma questão da Prova Brasil que diz: a figura a seguir mostra o projeto original da árvore de Natal da cidade em que Roberto mora. Está aí, né? O projeto seria uma árvore assim, em forma de um triângulo, né? Como consideram a árvore muito grande, fizeram um novo projeto, de modo que suas dimensões se tornem 2 vezes menores do que a do projeto inicial. Então, ele está dizendo que o lado, né, de cada parte dessa árvore será reduzida 2 vezes, será 2 vezes menor do que o projeto original. Então, quando a gente diz que a gente vai pegar uma coisa 2 vezes menor, né? Quando a gente diz assim, 2 vezes maior, olha, eu tô com esse pedaço aqui de pano, eu quero 2 vezes maior. Então, a gente não diz que a gente vai multiplicar por 2. Então, quando a gente quer 2 vezes menor, a gente vai fazer o inverso. Ao invés de multiplicar por 2, a gente vai dividir por 2. Então, se a gente pegasse aqui e analisasse, né, a base dessa minha figura, né, contando os nossos quadrinhos, né, ela tá numa malha quadriculada. Se eu fosse contar aqui, ó, quantos quadrinhos eu tenho aí? 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu quero um projeto com esse tamanho 2 vezes menor, então eu vou dividir esse tamanho aí, né, que a gente tem, que é 6, vou ter que dividir ele em 2 partes. Então, se eu quero 2 vezes menor, então vou dividir por 2. Então, o meu novo projeto, a base da minha árvore, ela terá uma medida agora eu vou ter que andar 3 quadrinhos, certo? E se eu olhar agora a altura, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Se eu for olhar a altura, olha, quantos quadrinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como eu tenho 12 quadrinhos aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu poderia contar assim, na diagonal aqui, né? Mas é melhor contar a altura. A altura da minha árvore tem 12 unidades, 12 quadrinhos, né? Então, eu vou dividir também por 2. Então, a nova figura terá que ter 6 quadrinhos de altura. Então, como seria, né, o novo projeto? Seria desse jeito, né? Ela ia ficar desse tamanho. Se vocês perceberem aqui, ó. Deixa eu só crescer aqui. Aqui a gente tem, ó, 3 quadrinhos, né, ó. E subindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrinhos também. Então, o que eu tinha que fazer, né? Eu só fiz o desenho para ilustrar para vocês. Mas não precisava fazer desenho nenhum. Eu só para a gente responder. Ele pergunta: para o novo projeto, as dimensões têm que ser multiplicadas por 2? Não, se eu quero 2 vezes menor, a gente tem que dividir por 2, certo? Então, a resposta seria letra B. Segunda questão. Observe os polígonos desenhados abaixo. Então, temos aí o polígono 1, 2, 3 e 4. Aí, o que ele pergunta? O desenho que representa o polígono no qual há simetria no eixo R a gente viu, né, que simetria, ter um eixo de simetria é ter um traço que vai dividir essa figura ao meio, né? Aí a gente vai analisar cada um deles. Olha, pessoal, o número 1, né, tá no meio. Esse triângulo aí, quando a gente passou esse tracinho aqui, esse eixo R aqui, né, ficou horrível o meu. Esse eixo aqui, essa linha tá dividindo aqui em partes iguais, ó, esse lado e esse, eles são iguais? São, né? Então, já tem a resposta, né? Esse aqui. Porque aqui, tá aqui,
se ele tivesse dividindo no meio, do outro lado ia ter que ter alguma coisa parecida com isso aqui, para poder estar dividindo ao meio. A mesma coisa aqui, esse pedaço do lado de cá tá igual a esse pedaço do lado de cá? Nunca na galáxia, né? A mesma coisa pro próximo. Esse lado é igual a esse lado? Tantan. Não também, né? Então, vamos apagar aqui, né? Então, qual seria o resultado? Qual foi a resposta correta? O número 1. Então, marcamos aí a letra A. Terceira questão. Veja os desenhos na malha quadriculada abaixo. Então, eu tenho aí esses dois desenhos. Olha o que ele não pergunta. A medida do perímetro. Gente, perímetro é somar os lados de uma figura. Ele diz que a medida do perímetro da figura 2 é... Aí ele pergunta, 2 vezes o perímetro da figura 1, 4 vezes o perímetro da figura 1, 6 vezes o perímetro da figura 1 ou 12 vezes o perímetro da figura 1. Então, a gente precisa calcular o perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2. Mas o que é mesmo, professora, perímetro? Perímetro é você somar os lados. Então, vamos somar os lados da figura 1. Então, se eu pegar aqui, ó, tem que contar os quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descendo 8, 9, 10. Você vai contar cada... Olha, quando a gente sai de um pedaço para o outro, olha, aqui é um, mais um, certo? Então, eu tenho que o perímetro da figura 1, então, deixa eu só apagar essa bagaceira que eu fiz aí. O perímetro da figura 1 vai ser 10. Vamos para a figura 2, ó lá. Ó, daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro da figura 2 será 20, certo? Então, o que foi que aconteceu? O perímetro da figura 2 é o quê? É 2 vezes maior do que o da figura 1. Então, se o da figura 2 é 20, é porque ele é 2 vezes o de 10, é ou não é? 2 vezes 10 dá quanto, pessoal? 20. Então, o perímetro da figura 2 é 2 vezes o perímetro da figura 1. Então, o resultado seria a letra A. Então, vamos continuar. Quarta questão, também é uma questão da Prova Brasil, né? E fala, a figura abaixo representa uma cruz, né? Aí ele pergunta, a medida de todos os lados foram reduzida pela metade. Então, se foi reduzida pela metade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu lá na primeira questão. Se o que é reduzir pela metade? É dividir por quanto? Por 2. Qual a nova figura representada? Então, se a gente vai dividir por 2, olha, aqui, ó, por exemplo, aqui, a gente só vai vir até aqui, ó, 2 casinhas, porque tem 4. Aqui, não tem 4 também, ó, nessa região aqui, não tem 4. Então, a gente só vai andar 2 casinhas aqui também, ó. Se tem 4, a gente só vai andar 2. Deixa eu só botar a canetinha aqui de novo. Vamos só andar 2. Se aqui tem 2, então o que acontece? Só vou andar 1. Então, se aqui tem 4, a gente também só vai andar quanto? 2. Deixa eu só apagar. A gente só vai andar 2. Se tem 2, a gente só vai andar 1. Se tem 4, e assim sucessivamente. Então, o que é que vai acontecer, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, qual vai ser a letra, né? Ó, então, se nós analisarmos, né? Na verdade, se a gente analisar aqui, ó, embaixo, né? Deixa eu só pegar aqui a caneta, pensei que tava com a caneta. Aqui embaixo tem que ter 2. Aqui também tem que ter
2. Aqui tem que ter uma. Será que tem mais alguma que esteja desse jeito? Olha, aqui tem que ter 2, aqui tem que ter 2, mas aqui tem 2 também, então essa tá descartada. Aqui tem que ter 2, aqui tem que ter 2, aqui não tem, então tá descartada. A mesma coisa aqui, olha, aqui tem que ter 2, aqui tem que ter 2, então também tá descartada. Então, qual vai ser a resposta? Será a letra A, né? A letra A é o resultado. Vamos para a quinta questão. Observe os desenhos abaixo. Nós temos aí 1, 2, 3, 4. Outra questão de simetria, né? Aí ele pergunta: em qual desses desenhos a linha tracejada indica um eixo de simetria? Então, já sabe, para ter eixo de simetria, a linha vai dividir um lado do mesminho do outro, né? Então, esse lado é igual a esse. É sim. Então, já achamos a questão correta. Quem é o número 1? Se você olhar, esse lado é igual a esse? Não. Esse lado é igual a esse? Não. Esse lado é igual a esse? Também não. Então, o resultado correto, a figura correta seria a número 1. E a gente termina na nossa revisão sobre simetria e transformações no plano, certo? Na verdade, sobre simetria e transformação, acho que não teve nenhuma questão, não. Certo, pessoal? Bons estudos. Pessoal, vamos devolver as atividades, vamos participar, certo? Para poder ficarmos todos bem. E logo, logo nós estaremos juntos novamente, com fé em Deus.